outro assunto que a gente falou foi as competências de um líder de alta performance. E aqui eu já dei um tema de casa que tinha que fazer um teste lá, tem um teste na tua apostila, de como está a tua performance. E vai ter inúmeras perguntas em várias áreas da vida, áreas profissionais, áreas pessoais, para você refletir qual é a performance que tu está tendo nas atividades, no que você executa, no que você faz. Então é muito mais uma autorreflexão, um teste de autorreflexão, de autopercepção, que vale a pena você fazer. Vai ter uma série dessas características, dessas competências, né, que o líder precisa ter, que tu vai pensar sobre elas, sobre como você está ocupando, como você está exercendo isso nos cargos em que você exerce a liderança. Mas aqui eu falo de algumas competências para dar essa importância. Muita coisa a gente falou da motivação, muita coisa ainda a gente vai ver aqui, mas são competências que não dá para deixar de fora da gente citar. O líder tem que estar atento a isso, o líder tem que desenvolver essas competências nele. E aí a gente começa com um chá. Na realidade é chave, né? Que tem duas características a mais que eu acrescento aqui. O chá, com certeza, você deve ter estudado, ouvido falar em algum curso que você fez por aí, mas o C seria o conhecimento, que é eu saber, eu ter conhecimento teórico sobre o assunto. O H seria a habilidade, né? Eu saber fazer. Além de saber aqui na minha cabeça, eu sei colocar em prática. Eu sei que tem muito conhecimento que a gente sabe, mas nunca praticou. Assim como tem muito conhecimento que a gente praticou a vida inteira, mas teoricamente talvez a gente não conhece sobre aquele assunto, né? Algumas coisas do que a gente viu aqui, essas teorias da liderança que a gente estudou. Talvez muita coisa tu já praticava, por fazer, por experiência, por ver outros líderes que você segue, que você admira fazendo e você acabou fazendo também, mas entenda que nem sempre você tinha esse conhecimento por trás, o conhecimento teórico, né, por trás disso. Então, muitas vezes eu sei na prática, né, eu aprendi na prática as coisas. E é tão válido quanto o conhecimento do diploma, do gabarito ali que a pessoa tem na mão, que às vezes não comprova muita coisa, né? Porque tu aprende a teoria, se tu não pratica ela, se tu não coloca logo em prática, daqui a pouco ela já tá obsoleta, né? E aí tu tem a atitude também, que é o quê? Essa habilidade de querer fazer. Não basta eu ter o conhecimento, não basta eu saber fazer, se eu não... Perdão, se eu não tenho atitude para fazer, se eu não coloco em prática, se eu não ajo para que as coisas sejam diferentes. E acho que essa é a atitude, enfim, ela é a mais difícil de modelar, de ensinar para as pessoas, porque vem de comportamento. Comportamento dificilmente você muda. Conhecimento você entrega para a pessoa. Habilidade, de alguma forma, ela vai aprender, eu sento com ela ali, fico horas ensinando ali, horas bunda, que eu costumo dizer, né, da pessoa sentar ali, fazer contigo e aprender a teoria, mas se a pessoa não tiver a vontade, o querer fazer, não vai adiantar, não se modela isso. Eu quero dizer que conhecimento e habilidade você ensina. Atitude não dá para ensinar, porque vem de comportamento. Pode ser que de tanto falar, de tanto corrigir, de tanto alguém ir lá e pontuar e dizer, faz assim, faz assado, a pessoa foi... Vamos lá, uma hora ela entra nos eixos, né? É assim que a gente faz com os nossos filhos, né? Para educando, para dizendo as regras e como deve ser feito. Depois de tanto a mãe ir lá e dizendo para escovar os dentes, entra no automático e a gente passa a fazer. Mas quando se fala disso dentro de uma empresa, talvez a empresa não tenha tempo, né, para modelar comportamento nas pessoas. Eu modelo o conhecimento, eu modelo a habilidade, mas o comportamento, às vezes, é muito demorado, né, para tu ter o retorno dele. E aí, muitas empresas optam por demitir, não é por nada que se contrata, né, se fala muito dessa frase nos RH, que a gente contrata, né, por conhecimento, por habilidade, mas muitas vezes demite. Na maioria dos casos de demissão é por quê? Por atitude, que isso é uma coisa que não se modela. E aí, para acrescentar esses dois aqui, você tem os valores. Lembra do exercício que eu pedi para fazer esses dias atrás, para você pontuar os teus valores, o que para ti é importante em cada um
dos princípios de saúde, de trabalho, dos papéis que você exerce no mundo e pontuar a tua lista de valores, colocar naquela pirâmide, né, do processo evolutivo, para isso ser um mapa para ti. Porque os teus valores que vão te fazer você fazer, é o porquê você faz o que faz. As empresas têm lá seus valores, às vezes escritos, que muitas vezes estão escritos num quadrinho lá, mas que as pessoas sabem até de cor, mas na prática não se vê muita coisa disso acontecendo. Então é por isso que é importante você ponderar, você avaliar se os teus valores estão condizentes com os valores da empresa, se você concorda, se de fato o que está escrito lá naquele mural, naquele quadro, é o que é praticado, né? E aí você tem a ética também, porque muitas vezes o porquê fazemos está muito claro, mas o como é feito, que talvez a gente discorde. É um caso que eu tenho de um cliente de coach aqui, de uma empresa aqui da cidade. Ele é um líder há bastante tempo dentro da empresa, mas ele está num momento assim de muita incerteza se ele fica, se ele continua ou não na empresa, porque ele já não concorda com como se faz o negócio, com como a empresa pratica as suas atividades. Ele não concorda, né? E talvez não seja ele que vai conseguir mudar toda uma cultura organizacional de uma empresa multinacional. Não cabe a ele apenas. Eu discordo com algumas coisas, mas pensa, quem sou eu no patamar todo da empresa? Então, às vezes, o como fazer é o que gera discordância. Tem a ver com a ética, tem a ver com a maneira como se pratica o negócio. E para mim, assim, são 5 características, 5 pontos aí que são primordiais para a liderança. Você, como líder, tem que levar em consideração nas pessoas que você contrata, nas pessoas da tua equipe, né, no grupo aí que você lidera. Vê se isso está sendo levado em consideração, vê se as pessoas têm conhecimento, se elas têm habilidade para a área que elas estão atuando, porque às vezes é uma pessoa com muito conhecimento, com muita habilidade, mas na função que exerce não fecha. Às vezes é uma pessoa que tem atitude, ela quer, ela desenvolve, mas talvez alguns valores do que ela preza já não fecha com os da empresa, ou a ética dela, a maneira como ela faz, talvez não seja adequada. Então são pontos aí para você como líder levar em consideração, primeiro para a vida e depois talvez para o teu grupo, para a tua equipe, né, que você lidera. Outra característica que a gente tem, outra competência que o líder precisa desenvolver e desenvolver isso também nos seus liderados é a criatividade. A capacidade de a gente não é criar algo do zero, algo novo, criar algo que nunca ninguém inventou, mas é ver o que se faz com uma outra perspectiva, é melhorar os processos, é adaptar o que precisa ser adaptado, é modelar questões, né? Muitas vezes, a pessoa que criou aquelas cadeiras que tem o braço acoplado, ele pegou uma cadeira que já existiu, pegou uma mesa que já existiu e juntou e fez algo diferente. Então, a maioria dos produtos que hoje existem, eles são uma junção de uma coisa com outra, que saiu isso e que é inovador. Muitas vezes eu olho processos que são lentos e dou uma melhorada, eu boto a minha criatividade lá para a gente melhorar. Eu olho coisas que podem ser mais eficientes e que talvez hoje tomam mais tempo. Tudo que de alguma forma hoje já existe pode ser melhorado. Esse é um dos conceitos do Peter Drucker. Depois eu deixo ele aqui referenciado nos próximos slides. E ele tem uma frase que diz: tudo que existe pode de alguma forma ser melhorado, né? De alguma forma já está obsoleto, né? Pegando lá ainda nas primeiras aulas que nós tivemos de liderança, que eu trouxe a teoria, algumas das ideias lá da administração, tudo na humanidade para que acontecesse as revoluções, desde a industrial, a agrícola, todas as revoluções que aconteceram foram pautadas em uma inovação, em algo que foi visto que poderia ser diferente. Então, a criatividade, ela é um conceito-chave para a liderança. Se você quer liderar um movimento de pessoas, um movimento de alguma crença do que acredita, um movimento que seja na igreja, um movimento no meu bairro, um movimento lá dentro da empresa, no setor X, eu tenho que olhar para o que se faz
com esse olhar novo, com esse olhar inovador, de visão, né? Quando eu trouxe para vocês na semana passada aquele conceito dos arquétipos e eu trouxe o visionário, acho que a liderança, né, visionária, o líder visionário, ele tem que ter a criatividade como um dos principais preceitos. Aquela lista de líderes que a gente viu lá, que eu deixei para vocês, líderes da humanidade, muitos deles têm a criatividade, como Steve Jobs, Bill Gates, né? Tem a criatividade como base, né? Para que se inove, se melhore, se adapte. Para pensar que há 10 anos atrás não existia metade das coisas que a gente tem hoje em termos de tecnologia, em termos de recursos, né, tecnológicos que a gente tem. Tudo isso partiu de quê? De mentes e pessoas criativas que olharam para algo, viram uma dor e pensaram, precisamos resolver. Um sistema novo que é criado, um programa para celulares, tudo se parte de uma necessidade. Eu olho para aquilo com uma visão diferente, eu coloco em prática a minha criatividade e inovo. Às vezes não é que é algo extremamente mirabolante, mas de alguma forma já melhora a vida das pessoas. Então, criatividade é isso. Só que toda vez que a gente pensa em criar, pensa em inovar, existe um processo criativo por trás, né? De como funciona. Toda vez que eu venho uma ideia, e aí? Como é que se dá esse processo criativo? Antes de mais nada, existe a aceitação, né? Alguma ideia aconteceu, eu tive uma ideia, eu tive um insight, beleza. Aceitação dessa ideia. Só que a maneira natural da mente lidar com isso é fugir. Porque, isso aí vai dar muito trabalho, não sei o que, a gente tenta fugir. E para que a coisa aconteça, eu preciso entrar em movimento. Então, o processo criativo envolve atenção para um problema ou uma situação. Existe um problema, existe uma situação, nós precisamos resolver. Existe uma dor, eu preciso entregar uma solução para esse problema. Então, eu dou atenção para criarmos uma solução para uma situação ou problema. E aí, eu preciso fugir daqueles pensamentos convencionais, aqueles bloqueios mentais, daquela mentalidade fixa de que aqui as coisas sempre foram assim. Pra que criar? Deixa assim, em time que tá ganhando não se mexe. Os bloqueios mentais que foram imputados em nós no decorrer da vida, porque uma criança, ela não é. Eu digo assim, hoje fala que a maioria das pessoas, elas dizem assim, eu não sou criativo. Só que todos nós, em um momento da vida, principalmente lá na infância, nós éramos muito criativos. Só que a vida, de alguma forma, foi nos podando. E isso começou com os pais, às vezes. Depois foi para a sala de aula, com os colegas, com os professores. A pessoa que se destaca, ela toma martelada. A pessoa que faz uma pergunta, alguém dá risada. E a gente vai sendo bitolado, a gente vai sendo moldado a... Fica na tua. Pra que tu quer ficar inovando e criando muita coisa, fazendo pergunta? Fica na tua. E aí a gente vai se limitando, se bloqueando cada vez mais. E o movimento é você conseguir imaginar, depois que tu não se permitiu, né, se bloquear, ficar aquela mentalidade fixa de que, deixa assim, pra que mexer, o time que tá ganhando se mexe, enfim. Aí a gente vai para o movimento, que é o momento que eu coloco em prática, que eu de fato crio, que eu faço um protótipo, que eu faço um modelo, né? Que eu digo assim, elaboro aquela ideia que está somente aqui na minha mente, e aí começo a apresentar para outras pessoas, vendo essa ideia para mais alguém, né? Então, é você imaginar, é você inovar, é você criar. Mas se você ficar ali... Isso pode ser, eu estou dando esse exemplo, agora eu vou tentar trazer ideias, né, que nem eu trouxe na aula, de o quanto às vezes a gente, no dia a dia, isso pode nos interferir. Estou criando um texto para a rede social. Vou postar aqui uma foto de um evento que eu fiz aí, quero botar uma legenda legal. Na hora que eu começo a escrever a legenda, eu já começo a me bloquear, mas tá. Não, mas será que é isso? Aí apago. E apago. Às vezes, quanta coisa que eu deixo de apresentar para o mundo, quanta ideia, quanto, né, meus pensamentos, minhas visões de mundo, que eu deixo de entregar para as pessoas, para o mundo, para quem gostaria de ver isso, porque eu fico bitolada ao que os outros vão pensar. Não, mas será que é esse pensamento mesmo?
O quanto que às vezes a gente se limita com essa mentalidade fixa, com esses bloqueios mentais, e a gente deixa de entregar o nosso melhor para o mundo. É nossa obrigação, né? Se eu aprendi, se eu me desenvolvi, é passar isso adiante. Mas muitas vezes pelo medo do julgamento, medo do que os outros vão pensar, medo da rejeição, que daí nós entramos no Corpo Explica de novo, né? Com aquela questão do medo do abandono, medo da rejeição, da manipulação, de ser humilhado, de ser trocado, né? Essas dores, elas entram em jogo, e aí eu deixo de entregar para o mundo o que eu poderia, justamente porque eu estou pautada aqui, ó, num bloqueio mental, numa mentalidade fixa. Então, para que o processo criativo aconteça, eu preciso fugir, né, desses pensamentos convencionais, desse bloqueio mental, da mentalidade fixa, para daí sim eu dar asas à minha imaginação e conseguir criar, inovar, botar no papel, botar no mundo, né, a minha percepção, o meu processo criativo.